Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre intimidade com o Espírito Santo. E o texto bíblico, para a gente iniciar a nossa aula, ele se encontra em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, que diz o seguinte: Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Aqui já dá para entender que sempre foi um desejo do Senhor que o seu povo tivesse um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo. Não é de hoje que o Espírito Santo ele busca ter esse relacionamento com o povo de Deus, com aqueles que já se entregaram ao Senhor. É interessante observar a definição da palavra intimidade, o significado dessa palavra. Qual é o significado dessa palavra? Segundo o dicionário, a palavra intimidade significa vida íntima, vida particular, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial, afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança. Ressalta-se aqui a definição que diz que o íntimo atua no interior. Quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, a obra que ele começará a fazer é dentro de você, é no seu coração, é na sua mente. Nunca esqueça disso. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, algo é gerado dentro de você e você começa a senti-lo. Você começa a ter um toque especial dele, um toque que vem dele. A intimidade é um elemento espiritual fundamental que todo cristão deve buscar, pois se trata de um relacionamento profundo com Deus. E aí eu te pergunto, você já tem uma intimidade com o Espírito Santo? Se você ainda não tem, você deseja ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Essa aula ajudará você a isso. Nós temos 3 pontos que são importantes, que ministraremos nessa aula. E com isso você aprenderá o que é ter intimidade e como você pode ter intimidade com o Espírito Santo. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa intimidade com o Espírito Santo é para toda a vida. Não esqueça disso. Você sempre vai se relacionar e sempre será íntimo dele. Começa agora 3 pontos fundamentais para que você o conheça e seja íntimo. Vamos lá aprender sobre isso? Ser íntimo do Espírito Santo requer tempo e esforço para conhecê-lo e ser conhecido por ele. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um delas. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E que esforço é esse que você precisa fazer? Abrir a porta do seu coração e se entregar de corpo, alma e espírito a Ele. É permitir que Ele possa falar, ensinar, te mostrar o verdadeiro caminho e te conduzir para uma nova caminhada nele e através dele. João capítulo 14, versículo 26, nos fala algo interessante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O esforço que você precisa fazer é gastar tempo nessa intimidade. Você separar um tempo para se relacionar com Ele. Percebemos na primeira leitura, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam ali reunidos, esperando a descida do Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo estava já naquele ambiente, já estava preparando cada um daqueles que estavam ali
para que eles fossem cheios por Ele. E eu tenho certeza que se você desejar isso, você buscar isso, buscarem ter intimidade com o Espírito de Deus, você reservar momentos da sua vida para ter essa intimidade com Ele, eu acredito que você será cheio dele também. Quando você gasta tempo com o Espírito Santo, você passa a viver aquilo que João capítulo 14, versículo 26 nos diz. Ele vos ensinará todas as coisas. Isso será gerado numa intimidade com Ele. O segundo ponto dessa aula diz: intimidade é conhecer um ao outro profundamente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 diz o seguinte: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que coisa interessante, quando você começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, você passa a ser morada dele. O problema é que alguns cristãos, eles não são moradas do Espírito. Eles alugam a casa, o templo, para o Espírito. Eles fazem um contrato até um tempo determinado com o Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo não entre em algo que é particular, que se diz respeito só a ele ou a ela, ele deixa ou ela deixa que o Espírito habite ali. Mas, se o Espírito Santo começar a trabalhar, começar a fazer uma limpeza, uma organização, começar a mexer em algo que eles não querem, automaticamente, eles, não de uma forma verbal, mas eles pedem para que o Espírito Santo se retire, deixe de atuar, de agir, de mexer naquilo que é particular deles. Então, essa pessoa, ela nunca foi templo do Espírito. O Espírito Santo, por um tempo, até habitou nessa pessoa, mas foi por um tempo determinado, desde que ele não mexesse em algo que era de propriedade particular dessa pessoa. E você precisa ser templo do Espírito. Você precisa permitir que o Espírito Santo não só participe por um tempo da sua vida, mas que ele faça morada permanente em você. O terceiro ponto dessa aula diz o seguinte: quando há intimidade, há transformação de dentro para fora, porque você está no Espírito e Ele está em você. Então entendemos que essa transformação ele é de dentro para fora. Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que coisa interessante. Assim como no casamento, num relacionamento a dois, se ele não for trabalhado, cultivado, o amor ele se esfria, empobrece, você passa a não conhecer mais a outra pessoa, é como se você estivesse vivendo com alguém desconhecido agora. E assim passa a se sentir sem identidade, você não consegue entender como é agora esse relacionamento, o que de fato você representa para o outro. E da mesma forma, é um relacionamento de um cristão com o Espírito Santo. Se você não trabalhar esse amor juntamente com Ele, se você não cultivar o amor pelo Espírito de Deus, se você não investir o seu tempo nesse relacionamento a dois, o amor vai se esfriando por tudo aquilo que um dia Ele entregou nas suas mãos. E você vai achar muito chato. Tudo aquilo que você tinha prazer no passado, tudo aquilo que era bom para você realizar, tudo aquilo que você tinha alegria em fazer, em prol do Espírito, para o Espírito,
com relação à obra do Espírito, você vai se esfriando. Então, eu te dou um conselho: trabalhe esse amor, cultive esse amor, se relacione com ele, invista nesse relacionamento a dois. Eu tenho certeza que você não perderá nada com isso. Intimidade com o Espírito Santo, ele é um tesouro escondido a ser explorado. Embora saibamos que a salvação é de graça, a intimidade tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Foi o que no primeiro ponto foi falado. Tem que haver um tempo de investimento. O quanto você está disposto a investir nesse relacionamento? Ele é um tesouro. Esse relacionamento com o Espírito Santo é algo valioso, é grandioso, é algo que ele deseja que você experimente. Intimidade com o Espírito Santo é um tesouro escondido a ser explorado. Embora saibamos que a salvação é de graça, a intimidade tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. É o preço da disposição do tempo, de negar as coisas deste mundo, de ter um momento para buscar essa intimidade. E quando você tiver esse relacionamento com Ele, você não só irá senti-lo, mas você vai ouvi-lo. Ele tocará em você e Ele te ensinará todas as coisas. O que acontecerá quando você tiver essa experiência com o Espírito Santo? Vocês terão comunhão, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Vocês sempre terão uma confraternização. Você simplesmente se confraterniza, mantém-se unido com o Espírito Santo que habita dentro de você. Sempre haverá um compartilhar entre vocês. Você derrama o seu coração e ele derrama o dele. Você compartilha sua alegria e ele compartilha a dele. Como escrever os apóstolos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles estavam compartilhando e até escrevendo cartas juntos. Atos 15, versículo 28. Olha que coisa interessante. Compartilhar. O Espírito Santo vai dividir com você. Vocês começarão a ter um relacionamento profundo, comunhão, confraternização, serão um. Você vai passar a experimentar coisas que você nunca experimentou. Você vai vivenciar coisas que você nunca vivenciou na sua vida, porque você se entregou de corpo, alma e espírito. Vocês passaram a ser um. E é isso que Ele deseja para a sua vida. Sempre haverá uma parceria. Você deseja ser parceiro com o Espírito Santo? Ouça sobre isso. O Espírito Santo se torna seu parceiro. As Sagradas Escrituras estão cheias de frases como trabalhando com eles e o Espírito e nós, tornando claro que a obra do Espírito é feita com a sua participação. Vocês serão amigos, a amizade. O Espírito anseia por ser seu amigo mais íntimo, alguém com quem você possa expressar suas ideias, segredo e tudo mais o que você quiser. O Espírito Santo deseja ser seu amigo. E você deseja ser amigo dele? Talvez você tenha tido algumas experiências não tão boas com relação à amizade. E por isso você não consegue se entregar ao Espírito e permitir que essa amizade seja construída entre você e ele. Ele deseja entender tudo o que está passando com você, tudo que você está sentindo. Será a melhor coisa que você fará na sua vida, se tornando amigo do Espírito. Vocês serão parceiros, vocês serão um, vocês viverão todos os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida aqui nessa terra. E olha que coisa interessante, você se tornando amigo do Espírito Santo, haverá uma camaradagem entre vocês. Vamos entender sobre isso? Em grego, o termo significa comandante. Ele é como um capitão para nós, um rei. Da mesma forma que ensinou aos apóstolos onde deviam ou não ir, ele deve ter permissão para te guiar em seus assuntos pessoais.
Como você pode conhecer e ser íntimo do Espírito Santo? Número 1, lendo as Escrituras Sagradas. É importante você conhecer a palavra de Deus. Número 2, orando e pedindo esse relacionamento, convidando ele a ser íntimo de você, falando que você deseja ter uma amizade com ele. Número 3, jejuando e consagrando a sua vida a ele. Se você que está assistindo essa aula deseja ser íntimo do Espírito Santo, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Eu quero orar pela sua vida, pedindo para que o Espírito Santo gere esse relacionamento entre vocês. Feche teus olhos, se desligue de onde você está, se desligue do ambiente se assim for possível. Se não for, simplesmente faça essa oração no seu coração e ele ouvirá, e eu tenho certeza que ele responderá essa oração que você irá fazer aí aonde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que assistiu essa aula, que fez essa aula juntamente conosco, Pai. Peço para que Teu Espírito a envolva nesse momento e que essa amizade, essa intimidade seja gerada a partir de agora. Há um desejo no coração dessa pessoa de ser íntimo do Teu Espírito, de conhecê-lo mais e mais. Então, Senhor, eu te peço, faz isso, que a partir de hoje, a partir de agora, a vida dessa pessoa seja transformada, mudada, que ela se entregue corpo, alma e espírito ao Senhor, Espírito de Deus, que ela possa te sentir, que o Senhor possa tocá-la e ela sentir a tua presença e saber que a partir de agora existe uma amizade, existe algo sendo gerado entre o Senhor e ela, entre ela e o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.